Olá a todos. Hoje vamos estudar circuitos puramente capacitivos, ok? Então, na aula de hoje vamos estudar os circuitos puramente capacitivos. A nossa intenção hoje é fazer um estudo do capacitor em regime AC. Então, colocar uma fonte de tensão alternada aqui e fazer o estudo deste capacitor com uma fonte AC de tensão aí, de tensão alternada. Mas antes, vou fazer uma pequena revisão do capacitor quando se trabalha em regime DC. Então, quando temos um capacitor em regime DC, isso já foi explicado, né? Mas é bom sempre fazermos um tipo de revisão, né? O carregamento do capacitor vai depender, né, claro, né, de alguns fatores. O tempo para carregamento desse capacitor vai depender do valor do resistor e o valor do capacitor. Em regime DC, né, nós vamos ter aí algumas características para esta situação resistor-capacitor. Vamos colocar um exemplo aí, né? Então eu tenho lá um resistor de 1 kΩ e um capacitor de 1000 microfarad. Quando nós estudávamos o carregamento desse capacitor no sistema DC, vou colocar aqui uma fonte de 10 volts, né? Nós tínhamos uma constante aqui desse circuito que é chamada de τ. τ, né, é a relação, né, da resistência do resistor, claro, né, vezes a capacitância. Esse τ é um tempo, uma constante aí, uma constante de tempo relacionado aos dois valores aqui, de resistência e de capacitância, né? Então, para esse circuito aqui, o τ vai ser o resistor 1/10⁻⁻ vezes 1000 microfarad, 1000 vezes 10⁻⁶ farad. Então, né, esse τ aqui vai ser 1 vezes 10⁻⁻. O 1000, só o 1000 é 1/10⁻⁻, vezes o 10⁻⁶ aqui. Tá certo? 1000 é 1/10⁻, né? 1/10⁻⁶, esse valor aqui vai se tornar 1 vezes 10⁻⁻3. E temos 1/10⁻³ do resistor. Então o τ aqui, com 10 a mais 3 com 10⁻⁻3, eu vou ter 1. 1 vezes 1, 1. Mais 3 com menos 3, 10 elevado a 0, que é 1. 1 vezes 1, 1. Então o τ vai ser 1 segundo. Então esse τ, ele vai ter o valor de 1 segundo. Quando estudamos capacitores, né, capacitores no regime DC, a curva de carregamento do capacitor, né, o que nós tínhamos lá para fazer o estudo dessa curva do carregamento, né? Nós tínhamos lá uma equação, né? Essa equação, né, ela dava o que? Ela trabalhava com valores de τ. Então a gente tinha lá, né, τ, ou melhor, 1 τ, né, 2 τ,
3 tal, 4 tal e 5 tal. É dito que o capacitor ele vai estar carregado após 5 valores de tal, né? Então a gente já viu isso daqui, né? Mas é uma pequena revisão aí, né? Então 1 tal vale 1 segundo, 2 tal 2 segundos, 3 tal 3 segundos, 4 tal 4 segundos e 5 tal 5 segundos. Nós alcançávamos com esses valores de tal o valor de tensão que nós colocávamos no gráfico, né? No gráfico para carregamento de capacitor. Lá nós tínhamos lá uma equação, né? Tensão de carregamento do capacitor, né? Era a tensão da fonte vezes o 1 menos o E elevado a menos T sobre tal. Então nós trabalhávamos com essa equação, né? E aí nós encontrávamos os valores. Um exemplo aqui, fazendo tensão do capacitor, vai ser tensão da fonte, nós colocamos lá 10 volts, né? Colocamos um valor de tensão da fonte aqui de 10 volts, então no lugar de VF 10 volts vezes o 1 menos o E menos T. Menos T, o primeiro valor aqui, menos 1 segundo, dividido por tal. Tal, nós já sabemos que o tal do circuito é 1 segundo. Né? Então essa equação aqui, ela ficava, tensão de carregamento do capacitor, ela ficava 10 vezes 1 menos E elevado, menos 1 por 1, menos 1, tá certo? Então a gente pegava lá a calculadora, só para demonstrar, né? E elevado a menos 1. Então a gente vai na calculadora, o ln, né? Então a gente pega a segunda função, e elevado a x de menos 1. Nós tínhamos lá no lugar de e elevado a menos 1, o 0,367. O 1 menos isso, né? Nós encontrávamos o valor de 1 menos isso, 0,632, né? A gente multiplicava o 10 e nós encontrávamos 10 vezes 0,632, nós tínhamos que a tensão de carregamento nesse instante aqui era uma tensão de 6,32 volts, ok? Então no primeiro valor de tal, nós encontrávamos a tensão de 6,32 volts. No segundo valor de tal, né? Tensão de carregamento agora, né? Continua sendo tensão da fonte vezes o 1 menos o E elevado a menos T sobre tal. Agora eu vou trabalhar com o segundo instante, que é 2 segundos, né? Então eu vou ter lá o 1 menos o E elevado a menos 2 sobre 1. Então eu vou ter o 1 menos E elevado a menos 2. Então a gente vai ter, né? 1E elevado a menos 2. Segunda função, E menos 2 dá 0,135. Então eu vou ter o 1 menos 0,135, né? Então aqui eu vou ter um valor, né, de 0,86 vezes a tensão da fonte, que é 10, eu vou ter uma tensão de 8,6
6 volts. Então no segundo instante, a tensão subiu. Eu vou pegar o valor da calculadora, 8,64 volts. E desta maneira eu vou achando os valores de tensão. Então só para fazer aí, né, o outro valor vai ser, no lugar de T a gente vai colocar o menos 3, né, então eu já vou fazendo direto. Elevado a menos 3, menos 1, vezes 10, eu vou ter aqui o valor de 9,5 volts, né? 9,5 volts no terceiro instante. Quarto instante, que são 4 segundos, vou ter elevado a menos 4, menos 1, vezes 10, vou ter o valor de 9,8 volts. E no quinto instante, que são 5 segundos, nós vamos ter lá elevado a menos 5, menos 1, vezes 10, 9,93 volts. Então aqui é dito que em 5 valores de tal o capacitor já está carregado, tá, pessoal? Então aí a gente pode até fazer uma visualização, né, por motivo mais de recordação, de como é a curva de carregamento do capacitor, tendo esses valores aqui em mãos, né? Então a gente tem lá, né, só para recordar, esse é um tema que já foi visto. Nós temos lá o eixo da tensão, né, e o eixo do tempo aqui, né? Então eu vou ter um valor de tal, que é 1 segundo, 2 tal, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e 5 segundos. E aqui os valores de tensão, que vão de 1 a 10. 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts, 9 volts e 10 volts. Aqui esse eixo Y é a tensão sobre o capacitor, que o capacitor está se carregando, né? E esse aqui é o eixo de tempo, é o tempo que leva para esse capacitor se carregar, né? Então aí a gente pode fazer, usando esses valores aqui que adquirimos, né, o gráfico aí, né, que a gente vai acabar desenhando. Então, ó, em um segundo, o capacitor chegou na tensão de 6,32. Então 6 é 6,5 aqui, 6,32 é um pouquinho para baixo. Então eu vou subir aqui, né? Esse aqui é o ponto de intersecção, né, da tensão de 6,32 volts, né? Aqui nós temos 6,32 volts e o tempo é de 1 segundo. Então aqui nós temos a intersecção aqui. Em 2 segundos aqui, né, a tensão subiu para 8,64. 8,5 no meio, 8,64 um pouquinho para cima. Então aqui, esse ponto aqui é 8,64 volts. Então a gente vai ter essa linha aqui que representa o 8,64 no gráfico da tensão. Vou subir aqui. Olha lá, aqui em intersecção, tá certo? Em 3 segundos, nós chegamos na tensão de 9,5 volts, bem no meio aqui, entre 9 e 10, nós temos o 9,5. Chegamos no 9,5, bem no meio. No quarto segundo, 9,8, pouco para cima, né?
aqui intersecção. Em 5 segundos o 9.9, quase 10, né? Então aí bem, nós temos aí os pontos que começam em 0, né? O capacitor está carregado, a tensão é 0, o tempo de 0 segundo, então o estudo vai começar daqui, né? Em 0. Daí, a partir daí a gente pode fazer o que? Nós podemos traçar a curva de carregamento desse capacitor, né? Então vou tentar traçar aí a curva de carregamento desse capacitor, tá certo? Olha lá. Então, né? O capacitor aqui é dito que em 5 segundos, né? Para esse sistema que tem um resistor de 1 kΩ, 1 kΩ e um capacitor, né? Conforme a gente viu, de 1000 microfarad. Conforme maior esses valores, maior o valor de tal. Conforme menor esses valores, menor o valor de tal. Então, para esse sistema, onde tal é igual a 1 segundo, né? E da prática, né, que nós já estudamos isso mais de uma vez, é dito que o capacitor ele se carrega em 5 tal. 5 valores de tal.